Turma do Propósito. E aí, meu querido irmão, que alegria poder estar com você aqui mais essa noite, podendo meditar na palavra. Um dia todo especial para nós, porque hoje é o dia 100 do nosso propósito. Nós estamos chegando aí ao capítulo 10 de Levítico e eu queria parabenizar você que tem lutado para ler a Bíblia, tem tentado fazer isso em família, tem orado por aquele propósito que você escolheu e também está tentando mudar. Parabéns, estamos juntos nesse propósito e o meu desejo é que o Senhor te abençoe cada dia mais. E vamos juntos, né? Com a graça de Deus, como tem falado aqui, nós vamos terminar toda a leitura da Bíblia. Deus vai nos dar força para estarmos aqui todos os dias sem falhar. Às vezes acontece imprevisto, por exemplo, hoje eu gravei o vídeo bem mais cedo, mas tive diversos problemas com o vídeo, portanto estou gravando novamente. É por isso que ele está saindo um pouquinho aí mais tarde. Mas eu louvo a Deus pela sua vida e peço a Deus que te abençoe ricamente. Vamos lá, sem delongas, para o capítulo 10. Irmãos, no capítulo 10 de Levíticos, do livro de Levíticos, nós vamos encontrar uma situação que pela própria dinâmica do que nós lemos não era para acontecer. Por quê? Porque você mesmo percebe que as recomendações que Deus dá, elas são extremamente detalhadas e acabam sendo repetitivas. Elas acontecem, depois são repetidas novamente. Por exemplo, nós vimos só no livro de Levíticos os sacrifícios sendo dados na perspectiva do povo, depois sendo explicado na perspectiva dos sacerdotes. E aqui no capítulo 10 nós vamos ver que apesar de Deus ter dado pormenorizado, ou seja, com muitos detalhes, como todas as coisas deveriam ser feitas. E por que Deus tinha esse zelo? Porque vamos lembrar que isso tudo apontava para Jesus Cristo. Portanto, tinha que ser da maneira como Deus havia estabelecido. E Deus estabeleceu tudo, deu detalhes, mandou Moisés explicar ao povo, dizer, foi dito, falado, explicado. E o que acontece é que nós vamos ver que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, os mais velhos, eram 4 filhos que Arão tinha, Nadab e Abiú, os mais velhos, Eleazar e Itamar, os mais novos, portanto, aqueles que viriam a ser os primeiros na sucessão ali, no sumo sacerdócio, eles não tomaram cuidado com aquilo que o Senhor havia ordenado e, de certa forma, zombaram do Senhor, porque quando nós não obedecemos a Deus e não nos posicionamos diante do Senhor, como se Ele fosse Deus, portanto, com temor e tremor, o que acontece é que nós estamos sujeitos a sermos punidos. E foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. Nadab e Abiú sendo sacerdotes, tendo visto tudo que o Senhor já tinha feito. Vamos lembrar que Nadab e Abiú, eles subiram com Moisés e os anciãos. Então eles viram aquela manifestação da glória de Deus. Eles estavam participando de todos os milagres que Deus estava fazendo no deserto. Eles eram parentes de Moisés, portanto, chegados, sabiam do poder de Deus. Não eram pessoas, vamos dizer, ingênuas ou pessoas que não tinham a percepção de quem era Deus. Mas sabendo quem era Deus, eles não tomaram cuidado. E diz o texto, no capítulo 10 de Levítico, versículo 1, que eles tomaram o incensário, colocaram fogo, colocaram incenso e levaram até o altar do Senhor um fogo estranho. E o que é esse fogo estranho? É um fogo que o Senhor, uma ordem que Deus não determinou que fosse feita daquela forma. Eles quiseram inventar, fazer do jeito deles, ou fazer de forma relaxada, e o Senhor não aceitou. E assim como no capítulo anterior diz que o povo se alegrou quando fogo veio da parte do Senhor e consumiu a oferta que estava sobre o altar, o povo agora temeu, porque fogo veio da parte do Senhor e consumiu Nadab e Abiú nessa situação. Diz o versículo 12 o seguinte: assim saiu fogo diante do Senhor e consumiu e morreram perante o Senhor naquele dia. Então, meu querido irmão, a gente percebe aqui nesse texto o seguinte, que Nadab e Abiú, eles não guardaram aquilo que o Senhor havia ordenado. A gente não deve inventar, não devemos fazer nada além daquilo que o Senhor nos pede. Portanto, devemos não querer fazer a nossa vontade. Eu vejo, por exemplo, hoje, em momentos de culto, que as pessoas chamam de culto, né? Pessoas que fazem de tudo para poder atrair outras pessoas. E inventam coisas que a Bíblia não traz, a Bíblia não diz. Agora, os elementos do culto, nós precisamos preservar todos. Quais são os elementos do culto? Lá no Antigo Testamento era cheio de sacrifícios, tinha toda uma lei cerimonial que caiu em Cristo. Quais são os elementos do culto que nós precisamos manter nos dias de hoje? Estão descritos na Bíblia. É a meditação na palavra, é o louvor, a oração, a adoração, as ofertas, o compartilhar, a misericórdia, a generosidade, a confissão. Não sei se eu já falei isso. Se tiver repetido, você me perdoe, né? Mas não tem problema, porque nunca é demais, a gente sempre está pecando. Então tudo isso a gente precisa carregar no nosso coração. E o interessante é que no Antigo Testamento, o momento de culto ao Senhor, a palavra culto vem da raiz cultivar, da mesma raiz cultivar, portanto tem a ver com servir, com trabalho. No Antigo Testamento isso acontecia em um momento determinado e ali diante daquele ambiente, do tabernáculo ou do templo. Quando nós chegamos no Novo Testamento,
a gente tem um novo período inaugurado. Porque agora a presença do Senhor, ela está em nós. É por isso que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam, não em um lugar específico, nem no monte, nem no templo, mas adorariam o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para serem seus adoradores, foi o que Jesus disse. Portanto, a adoração, o momento de culto ao Senhor, ele inicia quando nós cremos e se estende por toda a eternidade, com perfeição, quando nós chegamos na glória. Mas ele não acaba. A gente até se reúne algumas vezes por semana, enquanto os nossos irmãos prestamos um culto público, mas quando nós encerramos ali, nós vamos para casa e o nosso Deus nos acompanha e o tempo todo nós estamos diante de Deus. E esse Deus que nós servimos, a Bíblia diz que ele é fogo consumidor. Portanto, dele nós não devemos zombar. E qual foi o pecado de Nadab e Abiú? É porque eles levaram algo ali que o Senhor não havia ordenado. Portanto, a Bíblia chama de fogo estranho. Pode ser algum elemento que eles fizeram errado, alguma ordem das coisas que eles inverteram, mas eu acredito que um motivo específico está mais abaixo. Quando Nadab e Abiú são consumidos, Moisés vem para Arão e seus filhos e diz: olha, vocês não vão plantear por esses meninos, por Nadab e Abiú, pelos seus filhos, vocês não vão plantear, para que vocês não morram. E Deus ordenou a Moisés que fizesse isso. Eu acredito que é porque Nadab e Abiú escolheram deliberadamente pecar contra o Senhor e fazer a obra do Senhor relaxadamente. Não foi falta de aviso nem nada. Então, portanto, como eles escolheram dessa forma, não deveriam nem ser planteados. E tem gente que escolhe deliberadamente mesmo pecar contra Deus. Escolhe, apesar de todos os avisos, todas as placas, toda a sinalização, escolhe. Parece que quer se opor a Deus, quer testar a Deus, quer tentar a Deus. E com Deus nós não brincamos, irmãos, porque Deus é fogo consumidor. E horrível coisa é cair na mão desse Deus vivo. No versículo mais abaixo, 8 e 9, o Senhor vai dizer assim, 8, 9 e 10. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações, para fazer a diferença entre o que é santo e profano, entre o que é imundo e limpo. Por que essa citação está aqui? Porque eu acredito que Nadab e Abiú, irmãos, que Nadab e Abiú, naquele dia em que eles morreram, estavam embriagados. Portanto, não souberam discernir aquilo que o Senhor havia pedido, não souberam discernir o santo e o profano e acabaram oferecendo fogo estranho e foram consumidos. E o Senhor vem dizer para Arão agora, para dizer para Arão e para os seus filhos o seguinte: vocês não vão entrar na minha presença embriagados. A bebida forte, a embriaguez, ela tira a lucidez. E nós sabemos que no serviço ao Senhor, nós não podemos estar ébrios, precisamos estar sóbrios. A ordem de Jesus é para a gente vigiar e orar. O vigia tem que estar alerta, ele tem que estar sempre lúcido. O culto que nós prestamos a Deus, a Bíblia diz que o sacrifício que nós oferecemos a Deus e que ele se agrada é o nosso culto racional. É aquilo que eu tomo a decisão na minha mente, eu sei o que eu estou fazendo. Eu decido racionalmente que eu quero servir ao Senhor de todo o coração e vou fazer da melhor maneira possível. Não vou fazer com falta de zelo, não vou fazer com relaxamento, vou fazer com excelência, com toda a minha força, com toda a minha dedicação, porque é para o Senhor. É ao Senhor que eu estou servindo. Eu vou fazer com todas as forças que eu tiver para a glória dele. É claro, meu querido irmão, que Deus ele não usa o critério da perfeição, senão nós não seríamos, nenhum serviço nosso seria aceito. Mas ele usa o critério da mediação. Primeiro nós fazemos tudo em nome de Jesus e o Senhor olha o coração. Não adianta estar com veste de sacerdotes, não adianta ter uma linhagem boa como os filhos de Arão tinham, mas não ter no seu coração o temor, porque o que Deus olha é o coração. Nadab e Abiú talvez em algum momento ali acharam que porque eles eram uma família exclusiva, só a família deles podia exercer o sacerdócio, eram apenas 4 irmãos, talvez eles acharam que podiam tudo por causa do cargo. Eu estou aqui fazendo uma inferência, viu, pessoal? Mas Deus vê o coração, e Deus viu que no coração deles faltava zelo pela obra do Senhor. E o Senhor disse, através de Moisés, e falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Eu vou mostrar a santidade daqueles que se chegam a mim. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: quem se aproxima dele tem que entender que ele é Pai, ele é amor, ele é misericórdia, ele é justiça, mas ele é um Deus que a gente não pode zombar. Não podemos zombar do Senhor. Não podemos. Não podemos brincar. Nós devemos levar Deus a sério, como ele nos leva a sério. Ele não brinca conosco. Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço por nós na cruz para nos livrar do pecado, para nos fazer diferentes, para fazer com que a gente fosse bênção para outras pessoas. Então nós vamos levar a sério aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos para fazer. O que ele tinha pedido aos filhos de Arão e Arão não era nada pesado demais, mas nós percebemos aqui pelo texto, dá para inferir, que aqueles homens chegaram a prestar sacrifício ao Senhor, ao invés de consagrados, eles ofereceram embriagados. E aquilo produziu tamanho temor, que mais abaixo no texto vai dizer que Moisés buscou o bode da oferta pelo pecado, e eles, a oferta pelo pecado, vamos lembrar que era uma oferta onde o sacerdote participava, comia uma parte com a sua família, e eis que o bode já tinha sido queimado como se fosse holocausto. E diz o texto, versículo 16, que Moisés indignou-se grandemente contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E aí ele fala com
no versículo 17, ele diz assim: por que vocês não comeram da oferta pelo pecado? Era coisa santíssima. O Senhor deu a vocês para levar a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles. Era de vocês, por que vocês não comeram? Moisés ficou indignado. Eis que dessa oferta, Moisés diz, não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário, mas vocês deviam ter feito isso e comido no santuário, como eu tinha ordenado. Aí Arão responde assim: Moisés, eis que hoje os meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Tais coisas me sucederam, ou seja, eu perdi meus filhos. Será que se hoje eu tivesse comido, Moisés, a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? Há duas vertentes teológicas que explicam, duas opiniões teológicas sobre esse texto. Um diz que Arão estava chateado, e o seu coração estava muito triste, e se ele comesse aquela oferta ali pelo pecado, da maneira como estava, ele seria tido impuro perante o Senhor. Outros argumentam que Arão não se sentiu preparado naquele momento ali, num grau de santidade suficiente para participar daqueles elementos, porque ele supôs que poderia acontecer com ele o mesmo que aconteceu com os seus filhos. Eu acredito muito nessa segunda hipótese, que o temor tomou conta de Arão, ao ponto de ele achar que precisava se santificar mais para participar daquilo. A Bíblia diz que Moisés, ouvindo isso, Deus ficou satisfeito. E eu queria concluir dizendo isso para você, meu irmão. Não ofereça ao Senhor fogo estranho, não invente. Não invente. Ofereça ao Senhor um culto simples. A Bíblia fala sobre a simplicidade de nos enchermos do Espírito. A Bíblia diz assim: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e cantando de coração, Senhor, hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Como é que a gente se enche? Pela palavra, salmos, falando entre vós com salmos, citando Bíblia, citando textos, buscando edificação em conjunto na palavra, cantando ao Senhor, enchendo o nosso coração de coisa boa, nossa mente de coisa boa. O valor de uma música cristã é essa, nos emociona, nos enche de verdades bíblicas a respeito de Deus. Nós vamos sendo edificados, vamos tendo aquele ambiente da graça, relembrando as bênçãos do Senhor. Isso tudo faz parte do processo de nos encher do Espírito. E diz lá que a gente deve ter no nosso coração gratidão a Deus. Gratidão. É um processo simples, com esses elementos, para a gente se encher do Espírito. Irmãos, é esse o desejo do Senhor para mim, é esse o desejo do Senhor para você. Se nós somos cheios do Espírito, pode ter certeza, nós não vamos apresentar ao Senhor fogo estranho. Porque o Espírito Santo que está em nós, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e ele vai clamar dentro de nós por zelo. E ele vai nos incomodar quando nós não estivermos tendo esse zelo. Vai nos mostrar que estamos errados. Porque ele é o Espírito da verdade que convence o homem. Meu querido irmão, eu já falei muito, mas o meu desejo é que você se apresente ao Senhor através do fogo verdadeiro, genuíno, o fogo da obediência, acompanhado, o fogo do Espírito Santo, acompanhado de obediência, acompanhado de consagração, e que Deus receba o sacrifício que você oferece, que é o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que você experimente a vontade de Deus, que é boa, também perfeita e agradável. Deus te abençoe e até amanhã.